Eu sou a Raíssa Pivetta, sou co-founder e CEO da Mera, que é uma startup que está tornando a construção civil mais eficiente e sustentável com madeira engenheirada. Para falar um pouco do setor da construção civil, ele é do setor que tem 7% do PIB brasileiro, mas também é responsável por 35% das emissões de CO2 e 50% dos resíduos sólidos do Brasil. É muita coisa. Além disso, um dos problemas que a gente tem é que 30% das obras têm perda financeira por falta de eficiência, mas a gente vê hoje que os arquitetos e construtores querem fazer diferente, querem construir de forma industrializada, mas eles não sabem como, têm ineficiência nos projetos, acabam pagando mais caro por conta disso e têm dificuldade de acessar os fornecedores qualificados desse mundo da construção modular e sustentável. E se tivesse uma forma de construir que fosse rápida, eficiente e sustentável? É aí que entra a Mera. Nós somos uma plataforma integrada, expert em madeira engenheirada. A madeira engenheirada, provavelmente poucas pessoas aqui conhecem. É um produto que é feito com madeira de reflorestamento e é uma solução alternativa ao aço e ao concreto. Ela produz 89% menos CO2, 69% menos emissões de CO2, 85% menos resíduo e é 4 vezes mais rápido. E como que a gente atua para ajudar os arquitetos? A gente tem uma plataforma onde a gente vai do início ao fim e pega na mão desse arquiteto e desse construtor. Então a plataforma, ela começa... Ela começa... Não funcionou o vídeo, mas ela começa com o design, que é como se fosse um The Sims da madeira. Então o arquiteto desenha e automaticamente ele já tem o custo da obra, o quanto de CO2 absorve e o volume de madeira. Parece óbvio ter isso no começo da obra, mas não é o que acontece hoje. O segundo passo da plataforma é que ele pode acessar os orçamentos equalizados de todas as fábricas do Brasil, comprar esse material e contratar a mão de obra. Então, ele tem tudo pronto para iniciar a obra. E como que a gente monetiza com essa plataforma? A gente monetiza de 2 formas. A primeira delas é com um projeto estrutural e a segunda é com uma taxa de comissão transacionando em cima tanto do material quanto dos serviços. Uma outra forma de receita que a gente tem hoje e que é necessária é a parte de cursos online. Além da gente fomentar a construção sustentável no Brasil, a gente consegue gerar leads e monetizar. E como que ela funciona na prática? Então, alguns exemplos de obras do Brasil, do Márcio Kogan, e ela pode ser de uma forma rápida, em apenas alguns minutos, orçada, e ela já é dimensionada. Um outro exemplo é que ela também pode ser usada para prédios e grandes construções, como essa do Michael Green, do Canadá. Onde a gente está hoje? Durante 1 ano e meio, a gente atuou com os nossos clientes para entender quais eram as dores desse setor. A gente fez uma análise dessas dores e resolveu 80% delas com a plataforma. Hoje a gente está numa rodada de investimento para colocar a versão beta no ar e a gente tem uma visão de futuro de ampliar ainda mais esses serviços. Então a gente consegue colocar a parte de sistemas complementares, como telhados, elementos de fachada, elementos de vedação e monetizar em cima disso. A Mera é formada por 2 fundadores. Eu sou formada em Engenharia Civil, com especialização na Poli em Sistemas Estruturais e formação também na França. E trabalhei no Itaú na parte de planejamento tático e estratégico. Murilo, meu sócio, ele é formado em Engenharia Industrial Madeireira, tem formação em Mass Timber, que são prédios de madeira, na Itália. Fez MBA na USP também estudou em Salamanca. A gente tem como advisor o Andrei Golfetto, que foi head do Itaú. A gente está dentro do hub do Constru Livre. Fomos acelerados pela Startup SC e hoje a gente está passando por uma aceleração global da Oi Austin junto com o InovaBra. Hoje a gente está mudando e transformando o setor da construção civil no Brasil. O que a gente já fez? A gente já teve 72 clientes em 1 ano e meio, com 5 pessoas. A gente faturou 834 mil nesse 1 ano e meio e a gente está capilarizado em 14 estados. Mas o dado que a gente mais gosta de falar é que nesse tempo a gente já conseguiu absorver 1.580 toneladas de CO2 com os nossos projetos. Alguns dos players que a gente está trabalhando. Por incrível que pareça, a gente, com madeira engenheirada, fez 2 obras para a Gerdau, que é uma das maiores fábricas de aço do Brasil.
a gente atuou tanto na indústria como com grandes arquiteturas como a MPG. Hoje, a gente tem como concorrente a construção tradicional, que ela é bem arcaica, tem pouca tecnologia e sustentabilidade. Tem também o steel frame, que é a construção modularizada, que ela tem muita tecnologia, mas pouca sustentabilidade. No Brasil, a gente tem fábricas de madeira, que eles têm a tecnologia, a sustentabilidade, mas atuam de forma arcaica ainda. E a Mera, ela se propõe a atuar de forma sustentável e com tecnologia para ter escala nesse mercado. O mercado, ele vai movimentar em 5 anos 244 bilhões, só olhando para a parte de materiais. A madeira engenheirada, ela vai estar com 3,1 bilhões e a gente pretende estar com 20% desse mercado, que é 124 milhões. A gente vê que o mercado está bem posicionado não só no Brasil, mas no mundo todo. Muitas startups estão sendo investidas nesse setor. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Urban, que foi investida pela Dexco, mas a gente também tem exemplos similares nos Estados Unidos, na Espanha e no Canadá. Nos primeiros 2 anos, a Mera teve faturamento de 444 mil e 437 mil. A gente teve um faturamento baseado, principalmente, usando esse tempo para pesquisa e desenvolvimento de produto. Agora, nesse ano, a gente está colocando a plataforma no ar, pretende ter o faturamento de 870 mil, e no ano que vem, ganhar escala, faturando 2 milhões e 600 mil. 100% do cap table está dos fundadores e agora a gente está abrindo rodada para escalar essa solução. Obrigada. Raíssa, parabéns pela apresentação. Eu sou o Daniel, eu trabalho com startups aqui dentro da Anjos do Brasil. A gente está desde 2011 investindo em startups early stage, no modelo de sindicato com investidores anjos. Mas sobre a Mera, parabéns pela apresentação, muito legal, tem muitos problemas nesse mercado mesmo, legal que você está se propondo a resolver com a madeira engenheirada, e até queria entender um pouco mais de onde vem esse material, quem são seus fornecedores e eles têm dificuldade de chegar nas obras, você resolve essa dor de conexão entre os elos da cadeia, é isso? Isso, a gente funciona como se fosse um Tinder da madeira. Então a gente conecta quem quer construir de forma mais sustentável com todos os fornecedores dessa cadeia. E eles não têm uma forma de atuar hoje que seja um produto de prateleira, como a construção com metálica, que as bitolas são padronizadas e você tem facilidade. Então a gente traduz esse mercado para quem quer construir e vai resolvendo dores. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma outra dor, que é o financiamento de obras de madeira. Fica a dica para o Itaú. Você não consegue fazer um financiamento de uma casa de madeira nos bancos, mas a gente tem uma solução e a gente facilita isso. A gente não consegue contratar um seguro, mas a gente tem uma solução e facilita isso. Todas essas dores a gente vai colocando dentro da plataforma, para que não seja um empecilho para esse mercado ampliar. Qual que é o tamanho da rodada e qual que é o uso dos recursos? A gente está fechando ainda o valor da rodada, mas ele vai ser em torno de 2 milhões, em torno de 10%. E o foco investir na equipe técnica, de tecnologia. A gente já fez parte da programação, que é esse The Sims da madeira, então hoje ele já funciona, mas a gente precisa ampliar esse time de tecnologia e go to market para escalar. Hoje a gente está em 14 estados, mas na parte norte e nordeste, ainda centro-oeste, a gente ainda não é tão capilarizado com essa solução. E dos outros softwares que a gente vê que atuando na construção civil, qual é a dificuldade deles entrarem para a madeira? Tem especificidades técnicas do software de vocês para a madeira engenheirada? Você fala de outro software. Hoje, por exemplo, no mercado da metálica, não tem um software que faça isso. Não, as pessoas orçam de forma analógica, então elas mandam por e-mail ou por WhatsApp, recebem orçamentos diferentes e tem que juntar orçamentos de forma bem rústica. Entendi. E daí a sua solução pode ser usada para estruturas metálicas e que fogem da madeira ou não? O foco é a madeira mesmo? Pode ser usada para outras estruturas. Não é o nosso foco, porque a gente tem um propósito bem claro de transformar a construção civil com sustentabilidade. Então a gente usa a metálica em conexões e onde ela é pertinente, mas a maior parte dessas construções são mesmo em madeira engenheirada, que é hoje, como material de estruturas, o único sustentável mesmo que vem de fonte renovável. Legal, acho que uma ideia talvez é você fazer tipo uma calculadora de para
de quem está usando estrutura tradicional para a estrutura de madeira e mostrar o que você está gerando de impacto de forma gratuita mesmo para trazer awareness para a tua ferramenta. Vou perguntar para você como é que é a distribuição da tua solução e qual que é o perfil ideal de cliente. O perfil ideal de cliente é o arquiteto, que os escritórios de arquitetura que trabalham com médio e alto padrão, tanto residencial como comercial. E qual que foi a outra parte da pergunta? Desculpa. Como você distribui a tua solução? Como é que você vende? Como é que você está entregando? Sim. A parte do The Sims em si, ela é gratuita, porque a gente quer fomentar o mercado para todo mundo usar. E a parte da efetivação do projeto estrutural, que ele entra para a plataforma e realmente a gente monetiza, né, com o projeto estrutural e com os materiais. E como a estratégia hoje de marketing a gente ainda não tem escala, porque ela ainda não está na web, mas hoje é principalmente Instagram e essa conexão com os arquitetos. Então, a gente faz desde as conexões por meio de eventos onde estão os arquitetos, até da faculdade, até esses eventos onde eles estão. Legal. Obrigado, Raíssa. Boa, gente. Vou agora chamar aqui o Ricardo da Dashboard para falar um pouquinho também da solução dele. Obrigado. Obrigado, Maria. Boa tarde, pessoal. Já tá rolando? Vai ter... Foi. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Mota e eu sou CEO e cofundador da Dashboard. Eu vou falar para vocês sobre um pequeno problema que a gente tem hoje no mundo. Não sei se vocês sabem, mas a cada 20 segundos uma pessoa morre em decorrência de acidente ou de doença relacionada à sua atividade laboral. Isso é um número muito impactante. São mais de 2,78 milhões de pessoas morrendo todos os anos fazendo o seu trabalho. São pessoas que não voltam para casa, para suas famílias. Esses impactos também influenciam a nossa economia. São 3 trilhões de dólares ano investidos em reparação e mitigação de riscos de acidentes em operações industriais. 4% do PIB global é alocado nesse problema todos os anos e a gente não vê mudanças. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, isso é um platô e a gente segue dessa maneira. E a indústria está acostumada a apostar $605 ano para tentar mitigar isso nas suas operações. Faz parte do seu P&L. O que a gente faz para resolver esse problema? Tá? A gente criou um modelo de análise preditiva de cenários de risco de acidente para grandes indústrias. A ideia é que a gente consiga antecipar esses cenários a tempo deles serem evitados. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza dados históricos de saúde e segurança ocupacional que são armazenados por força de norma técnica, por normas internas das empresas, relacionados a acidentes, incidentes, desvios, tudo que está relacionado à operação humana junto das atividades dessas indústrias. A gente processa com o nosso modelo e a gente gera dashboards indicando onde e por quais razões você tem mais chance de ter um novo cenário de risco acontecendo na semana seguinte. Com isso você tem tempo hábil de ir lá e desmontar aquele cenário. Bom, trouxe umas telas aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. A gente gera um alerta, isso aqui é um alerta de um cliente nosso, que é uma mineradora. A gente gera um alerta para essa empresa e, a partir desses alertas, o engenheiro de segurança ele consegue criar fazer uma análise a partir dos dados relacionados a esse tipo de evento e ele faz, então, a criação de um plano de resposta para que seja executado junto da operação e a operação tem um controle aí das atividades que vão poder ser monitoradas e mitigadas esses riscos. Falando um pouquinho de um caso de uso, né? Vou trazer aqui um exemplo para vocês. A gente gerou um alerta, por exemplo, para esse cenário caótico, que parece muito legal, mas não. Isso aqui é energia elétrica misturada com água e pessoas trabalhando. Isso gera certamente um problema. Então, o nosso sistema ele identifica essas situações, ele identifica que o efetivo não está de acordo, que a variação climática é complicada, e aí, assim, a gente faz uma ação de mitigação no campo e consegue evitar que o acidente aconteça. Um outro exemplo foi um alerta amarelo, que por mudança de meio ambiente, esse equipamento não é nativo daqui. Ele simplesmente apareceu no turno no dia seguinte, e o turno que estava preparado para aquela operação não sabia o que fazer, e mais uma vez o time consegue fazer um diálogo e evitar
essa situação acontecendo novamente. Bom, falando um pouquinho dos resultados, né? A gente está olhando muito para o ESG, olhando principalmente para direitos do trabalho, saúde e segurança, uso de recursos e gestão de risco. A gente impacta o ESG de fato. E, além disso, a gente reduz em 3 vezes a quantidade de acidentes por operação e em 29% as taxas de TRIFIR, que é a taxa de exposição humana em operações industriais. Nosso modelo de negócio é bem simples, a gente trabalha ou com licença por tipo de operação ou por vida coberta. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade de escalar muito rapidamente em grandes indústrias mineradoras, óleo e gás, daí por diante. Em 2024 a gente está atuando única e exclusivamente no Brasil. Desculpa, como é que eu volto? Agora já dei spoiler. Em 25 a gente pretende agora atuar nas Américas e, por fim, atender indústrias globalmente. E falando sobre acidentes, né, a gente está muito acostumado a entrar numa indústria e ter lá uma placa, estamos a 100 dias sem acidente. Segurança não é sobre não ter acidente, segurança é ter capacidade de lidar com os riscos associados à sua atividade. Muito obrigado, pessoal. Esse fica comigo. Tá fazendo outro no outro lugar que tinha que dar o microfone. Parabéns pela apresentação, Ricardo. Obrigado. Muito legal, uma causa muito importante. Deixa eu te perguntar, então, vocês dão a solução, vocês dão os alertas, né, de onde tem os riscos, e daí quem faz a operação mesmo de melhorar o cenário é a empresa, ou vocês atuam também? Não, a gente não atua porque isso é uma atividade para engenheiros de segurança. Então a gente não faz essa atuação. O que a gente faz é pegar dados que já estão lá e através de um modelo de machine learning proprietário, patenteado, a gente gera o insight, transforma dado em informação. Essa informação vai virar uma ação mitigatória qualquer. Pode ser trocar uma pessoa do efetivo, pode ser mudar o horário de coisas. Tá ótimo. E como vocês se posicionam no mercado? Você tem concorrentes, tanto nacionais ou benchmarks internacionais? Sim. Nós temos um concorrente global que faz exatamente o que a gente faz, chamado Urbint. Outros concorrentes globais são as principais consultorias de tecnologia, falando mais especificamente do Pond Safety Solutions, a própria Accenture, Deloitte, que desenvolvem isso, ou mesmo a própria IBM, que tem capacidade para desenvolver modelos semelhantes. A questão é que a gente já está fazendo isso desde 2018. Esse problema começou a ser resolvido dentro da Vale após Brumadinho. Então a gente criou essa solução lá dentro. Como você escala essa solução? Porque ela me parece uma solução bastante consultiva, né? Então, qual que é o componente de dados? Qual que é o componente escalável? Então, a gente trabalha com dados que já estão lá, então isso já é uma barreira a menos, você não precisa imputar nada, você não me dá uma informação nova. Eu trabalho com tudo que você já tem. Sim, é consultivo, até porque o perfil de cliente é isso. São grandes corporações, todas elas com muitas regras e muitas dificuldades de TI. Mas a gente faz um data assessment no início da implantação e em 1 mês e meio você já está rodando a solução dentro de casa com o apoio nosso digital, né? A gente faz acompanhamento das atividades junto com os times de saúde e segurança. Show. Qual é o setor que você está atuando mais agora, seus ICPs? Hoje, qual está sendo o seu go-to-market para chegar neles? Sim, account, não tem jeito, né? A gente vai direto nos líderes das operações. A gente está hoje já atuando na mineração, na siderurgia. Estamos escalando agora para óleo e estamos buscando outros segmentos diversos, porque nosso principal fator aqui é que tem um ganho tecnológico muito relevante quando você trabalha com uma arquitetura de tecnologia chamada de modelo de modelos. Então, quando eu tenho uma mineradora que tem uma atividade, por exemplo, de manutenção específica, por exemplo, trabalho em altura, e eu tenho uma siderúrgica que também faz trabalho em altura, mas com outras características, um modelo aprende com o outro. Então, você consegue gerar mais inteligência nesse processo. Essa é a nossa abordagem, a gente ia aprendendo, retroalimentando esse aprendizado. Entendi. E sobre LGPD e a transferência de dados entre um e outro? A gente anonimiza tudo. Todos os dados sensíveis. Something's happening. A gente não tem acesso a nenhuma informação sensível. Todo o processo é anonimizado dentro do cliente quando a gente faz as extrações. A gente, ao integrar com os principais RPs, SAP, todos os módulos do PeopleSoft, etc., a gente faz um processo de anonimização dentro do cliente. Esse módulo roda on-premise e ele alimenta o meu modelo do lado de fora. Vocês estão captando? Qual que é a ideia de uso de recursos? Nós não estamos com rodada aberta, a gente pretende começar a captar a partir do final desse ano. Nosso time somos poucas pessoas. Desculpa não ter feito o beabá do pitch normal, mas... Não, imagina, conta um pouco da jornada. Isso. Então, aproveita. A gente tem um time de 10 pessoas dedicadas 100% à startup. A startup é uma spin-off da Vale, a Vale faz parte do CapTable. A gente tem tanto como cliente como parceiro de laboratório, que ajuda bastante, e ela fica 100% isolada.
E se fosse, provavelmente buscar a captação agora é para escalar modelo comercial, que é um modelo muito letárgico. A gente sabe que a indústria tem um processo de compras muito, muito lento. Qual que é o ciclo? Aproximadamente 1 ano e 8 meses. Se você faz uma venda preventiva, você pega uma empresa logo depois de um acidente, talvez deve ser mais curto, né? Tem gerado isso, traz o interesse, mas compras acaba sempre sendo um problema. O melhor caso que eu tive foi 6 meses. E como... Vai. Como que tá a sua atração agora? Quantos clientes você tem? Como que tá o seu ticket médio? O nosso ticket médio está na casa de 200. A gente está com ativos 2 clientes. E a ideia é entrar, porque a gente nunca faz uma venda direta. É sempre prova de conceito, contrato de rollout. Então a ideia é que as provas de conceito, a gente vai transformando em rollout. Como é a governança, né, de uma empresa que teve um spin-off com a Vale? Conta um pouco. A gente é uma MSA de capital fechado, mas o time eu e meu outro sócio, eu tenho um outro sócio, a gente tem total autonomia. A Vale só participa do conselho. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agora eu vou chamar aqui a Raquel da Agris Coach para falar um pouquinho da solução dela também. Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo me escuta? Legal. Eu sou a Raquel Kibriti, fui a primeira Country Manager da AgroScout no Brasil. Eu vou falar um pouquinho até entrar meu slide, que eu acho que estão providenciando. Tá tudo bem? Mais próximo do... tá bom, melhorou? Então tá bom. Enfim, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a própria AgroScout. É uma startup israelense, foi fundada em 2017 e desde 2022 tem operação no Brasil, tá? Então, como é que eu passo o slide? Alexa, pede para Alexa. Alexa, pede para próximo slide, Alexa, boa. Então vamos lá, falar um pouquinho então da nossa empresa. A própria AgroScout é um sistema de inteligência. Muito obrigada. Tá. É um sistema de inteligência que trabalha para resolver 2 principais vetores, né? A crise de mudanças climáticas e também segurança alimentar. Então, é um desafio global que a própria startup está tentando resolver, trabalhando justamente com o aumento da própria demanda de alimentos, né? Mais de 60%. Deve aumentar a demanda nos próximos anos, com crescimento populacional, com o desafio de reduzir emissões de carbono, né? Então, a gente está falando de trabalhar com eficiência nas áreas produzidas e justamente reduzir o impacto que a agricultura tem nas mudanças climáticas. Então, essa startup desenvolveu um sistema de inteligência, né? A gente entende que Israel trabalha com essa competência, né, de inteligência, e o que eles fizeram foi pegar alguns elementos que trabalham com inteligência nos sistemas de segurança, no Exército de Israel, e tentar aplicar essa precisão, esse conhecimento para a agricultura. Então, eles trabalharam para conseguir reduzir, fazer uma detecção de pragas e doenças de forma bem early, desculpa, gente, está vendo inglês e português na minha cabeça, tá? Então, assim, para a gente conseguir desenvolver essa antecipação de detecção de pragas e doenças e também trabalhar com taxas variáveis de aplicação de defensivos, tá? E também trabalhar com soluções aqui de melhoria da colheita, de previsão na colheita. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, de clientes globais que a AgroScout tem. Na PepsiCo, por exemplo, a gente trabalha com batatas com eles no mundo inteiro. O Brasil é o principal cliente, onde a gente conseguiu, com uma detecção adiantada de pragas e doenças, reduzir a perda da própria colheita em 10%. Então, isso é super positivo, que a gente consegue fazer essa detecção a nível de folha. Então, quer dizer, a resolução é tão boa e a inteligência artificial aplicada é tão boa que ela identifica a nível de folha
para que os agrônomos, né, a própria equipe de campo consiga fazer essa detecção e o tratamento de forma bem antecipada. Ela também desenvolveu, junto com a John Deere, mapa de prescrição com taxa variável de aplicação. Então é mapeado o campo, depois eu vou mostrar os exemplos, mas isso faz com que reduza até 50% dos defensivos aplicados no campo. Isso é super significativo. E a gente conseguiu trabalhar também com a Heinz. A Heinz tinha o desafio de saber quando a maioria dos tomates do campo estavam prontos para serem colhidos. E aí teve um trabalho junto com a inteligência artificial de identificar qual que era o tom de vermelho que cada tomate tinha, que numa concentração diária estava mais do que 50%, 60%, 70% dos tomates naquele hectare estavam prontos para serem colhidos. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de relatório que a gente gera. É uma plataforma SaaS, está disponível, acesso web. Tá? Então, para quem é agrônomo e tem uma licença da própria AgroScout, consegue ver esse nível de análise. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fotos, onde a gente identifica o tipo de praga e também a gente identifica, tudo geolocalizado. Então, o próprio agricultor voa o drone no campo, o drone mapeia exatamente o processo que um agrônomo de campo faria. O mesmo caminho, só que o drone faz voando e cobre uma área muito maior, porque ele vai tirando fotos. Então o drone voa, ele vai tirando fotos. Cada foto dessa, ela é mapeada no caminho. E daí, aonde tem alguma ocorrência no campo, ele mapeia de outra cor. Então, o agrônomo tem o aplicativo Sky, ele sabe exatamente já o referenciado no campo, aonde ele precisa ir para tratar, checar, olhar, antes dele tomar alguma providência, tá? Então, o próprio drone, ele consegue fazer áreas maiores, em menor tempo, e ter uma precisão no dado bastante alta. Esse é um estudo de caso que foi quando a gente desenvolveu o mapa de prescrição. Ele foi desenvolvido no Brasil, com a John Deere, num projeto de POC que a gente fez com eles, onde a gente mapeou as ocorrências da praga. E aqui o interessante foi que a gente não via a praga no campo, nesse caso, mas a gente via o estrago que ela fazia na folha. Então, ela basicamente comia a folha, e assim a gente conseguiu identificar onde tinha mais ocorrência de praga, né? Qual que era o nível de infestação. E aí isso gerou, né, esses quadrados que vocês estão vendo pintados, e depois a própria aplicação foi feita em taxa variável. Lugares de maior aplicação foi aplicado mais defensivo ou menos defensivo, ou nem foi aplicado, tá? De acordo com os níveis de gestão do campo. E aí isso levou a uma economia de 61% de químicos no campo. Essa economia, né, para quem não é do agro, significa um impacto direto na redução de emissão de gases de efeito estufa também, tem toda uma questão de gestão de químico. No final, a gente está falando também de uma colheita mais saudável, com menos químico. Então, tudo isso impacta também no nosso dia a dia. Então, basicamente é isso. Tem diversos benefícios, né? É uma startup que está em franco processo de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está nesse roadmap e cada vez a gente descobre que esses tipos de insight que a gente gera para os produtores são muito positivos. E a gente vai também desenvolvendo outras formas de aplicação dependendo do próprio desafio que a gente mapeia no campo. Mas o objetivo é justamente ajudar nas mudanças climáticas e poder aumentar a segurança alimentar, né? Porque a gente acaba produzindo mais alimentos na mesma área. Tá? Então, essa é a nossa presença global. O interessante é que a nossa solução é completamente escalável. Então, esse é um dos nossos grandes diferenciais, porque a solução é tão fácil de aplicar, é um SaaS. O próprio produtor tem um drone, trabalha com imagem de satélite, ele mesmo liga o drone. Até eu já fiz isso, tá, gente? Não é difícil. Você põe o drone lá e fala, liga, quero fazer um pragas e doenças. Ele vai e faz o pragas e doenças e volta, faz o upload da plataforma e já sai a análise. É super intuitivo de usar também. Então, é por isso que a gente está conseguindo escalar dessa forma. A solução já está presente e disponível em mais de 15 línguas e está super adaptada. Esses são os nossos clientes. A gente trabalha com clientes globais e com parceiros globais também. Essa é a nossa pegada. Em várias partes do mundo. A gente está levantando uma rodada série A+,
de 7 milhões e meio de dólares. Estamos procurando investidores para poder chegar numa próxima etapa. E muito disso é para escalar no Brasil e nos Estados Unidos. Essa é a nossa equipe, a grande maioria está em Israel. A gente tem equipe no Brasil e no México também para fazer toda a parte de CS, apoio e trabalhar no growth da empresa. Obrigada. Esse é o Simcha, nosso CEO. Quem já teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa muito querida. Obrigada, gente. Parabéns. O drone é de vocês, né? Então, o drone é proprietário de vocês alugam do negócio, por favor. Tá bom. Sobre o drone, a gente trabalha com drones da DJI, drones chineses, são os mais disponíveis do mercado, comprar na Amazon. E a gente trabalha com uns 4 ou 5 modelos de drones deles que são compatíveis com a nossa solução. Então não tem gargalo aqui. O modelo de negócio. O modelo de negócio é compra de licença. Cada drone vai uma licença. Então, dependendo de quantos hectares o produtor tem, na verdade é muito mais pela capacidade do próprio drone de voar e fazer os hectares que se determina com a quantidade de drones, a quantidade de licenças. Boa. Parabéns pela apresentação. A gente teve a oportunidade de conhecer o Simcha há pouco tempo no nosso evento Café com Rumos, então eu fico feliz em ver vocês de novo. Me conta um pouco, tem uma dificuldade de chegar com a tecnologia no campo, né? Como tem sido esse go-to-market e como que vocês estão chegando nesses fazendeiros? Então, a gente tem a honra de estar no Cubo, que ajuda muito a gente nessa interação com os corporates. A gente começou um roadmap e eu acho que isso é muito verdade para várias startups do agro, né? O Brasil é um país continental, então a gente não tem feito abordagens com produtores, a gente faz com os corporates maiores mesmo, que tem as áreas, e aí eles trabalham com produtores menores, então a licença é do corporate. Então, pelos corporates, a gente conseguiu escalar muito mais a solução para hectares, enfim, para mais produtores. Esse tem sido nossa forma de tração no Brasil. Além disso, de trabalhar com algumas culturas estratégicas. Então, batata, tomate, cana, soja, milho. A gente está indo nesse roadmap. Demais, Raquel. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada, Cubo. Boa, gente. Agora eu vou chamar aqui o Pedro da Abundance para vir falar. Oh, desculpa, vai ser Pode vir então, Ana. Eu? Não, pode vir a Ana então. A Ana aqui da For Aptus para poder falar aqui com vocês. Gente, eu sou muito atrapalhada com esse negócio de passador, vocês me desculpem, mas provavelmente vai dar algum pau aqui. Tá vendo? Gente, boa tarde, eu sou a Ana, sou CEO da 4 Habits, founder também. Nós somos um ecossistema de soluções zero aterro, onde o nosso core é revisão de mudanças climáticas e promover equidade social. O grande problema que a gente enfrenta é que a gente quer abraçar as corporações para esse desafio de se tornar zero aterro até 2030. E a gente faz isso orquestrando as relações entre os geradores de resíduos e soluções de maior valor agregado da cadeia. Enquanto a gente tem aí um resíduo municipal de aproximadamente 400 milhões de toneladas ano, globalmente, a gente tem 3 vezes mais no setor industrial. E mais do que isso, nada disso daqui é muito certo, porque o resíduo é 100% autodeclaratório no mundo inteiro. Então, o que a gente fez foi criar uma plataforma onde a gente consegue monitorar unidades pulverizadas por todo o país ou por todo o planeta, trazendo dados consolidados, diversificados e evidências e, principalmente, previsibilidade, porque a gente mede dentro do gerador. Isso nunca aconteceu em nenhuma história da gestão de resíduos. Essa é a forma que a gente enxerga economia circular. A gente entendeu que resíduos da indústria de alimentos e bebidas, elas são insumo para o agro. Os resíduos do agro são insumos para embalagens sustentáveis. Resíduos de embalagens são insumos para a construção civil. E tudo isso a gente consegue transformar em coproduto e gerar impacto social com pequenos negócios. Nosso case é na Ambev, onde nós entramos dentro dos centros de distribuições espalhados por todo o Brasil.
onde a gente trouxe não só savings, mas agora também trazendo atributos ambientais com crédito de plástico. A gente está num cenário super promissor, onde a gente tem assim essa projeção de 1 trilhão, quase 1,5 trilhão até 2028 no setor de plataformas ESG, onde a gente também tem esse mercado global aí de comercialização de 300 bilhões, onde a gente quer chegar aí nesse som de 100 milhões, com 5 ou 10 empresas. A gente quer trazer transparência, sustentabilidade e regeneração, esses são os nossos 3 pilares, onde a gente traz também redução de riscos climáticos, que é super importante hoje na pauta, evidências comprobatórias, porque a gente tem fotos de tudo que a gente está falando aqui, está medindo, novas oportunidades de negócios, novos negócios regionalizados, gerando economia regional, e mitigação de emissões e atributos ambientais. E nós somos regidos pelo nosso propósito. Então, a gente cria uma comunidade em volta disso, onde a gente está trazendo cada vez mais soluções que existem de resíduos, onde a gente está trazendo também empresas que querem transformar isso em valor, e começando a construir e multiplicar as soluções que existem no planeta, a gente vai multiplicando e colocando ela onde tem insumo para isso. Estamos super alinhados com as ODS, e a nossa principal ODS é a 17. A gente fala que não tem como mudar o mundo sozinho, então parcerias é uma das coisas que a gente mais faz hoje. E esses são os projetos que a gente está andando aqui agora, que são os créditos de plástico no protocolo da Verra, soluções de esgoto, zero esgoto também, estamos com as parcerias com catadores, com o Percaps é a maior cooperativa do país hoje, estamos dentro da plataforma SAP, fazendo projetos com o Serpro e fazendo gestão de eletrônicos. Essa aqui é a nossa turma, eu sou a ovelha cor-de-rosa, que sou 50 a mais, o resto é uma galera super jovem, super dedicada e eu sou apaixonada por eles. E a gente foi bastante premiado nesse processo, a gente tive que fazer uma mudança de carreira, entender como é que existe, como é que funciona o ecossistema de inovação. E estamos aí com grandes parceiros, inclusive implantando no próprio Cubo uma gestão de resíduos 100% monitorada. Nossas previsões são agressivas, então a gente tem uma previsão aí de crescimento de 10 vezes esse ano, um impacto de mais de $500 mil em cooperativas e trazendo aí alguns produtos que a gente está desenvolvendo. A gente quer fazer o resíduo seja visível, a gente quer que ele seja mensurável com dados reais e a gente quer que ele seja lucrativo. Esse é o nosso propósito. Se não for a gente, quem? Se não for agora, quando? Então eu convido todos vocês para virem mudar o mundo com a gente. Muito obrigada. Ana, parabéns. Eu queria que você desse um exemplo bem claro do que você entrega para o teu cliente final. Então, qual que é dá um processo, fala o que você entrega e como você cobra e como que você faz essa venda. Boa. Como a gente tem vários produtos, né? Então a gente tem várias fontes de monetização. O cliente, por exemplo, gerador de resíduos, primeira coisa que ele começa a realmente ter governança sobre o resíduo dele. Então ele sabe quanto que ele gera, ele sabe aonde ele gera, em que unidade. Ele sabe da onde que ele sai, para onde que ele vai. Ele sabe, se ele for comercializado, ele sabe o valor que ele vale. Ele tem cashback sobre isso, a gente tem um success fee de 25%. Então a gente tem uma contratação da nossa plataforma, a gente tem uma contratação para consultoria que a gente põe terceiros, trabalhando lá com o nosso educacional. A gente tem uma plataforma educacional quando ele quer a cultura lá dentro. E a gente tem o cashback sobre os resíduos que estão sendo comercializados. Entendi. E sobre modelo de negócios, como que funciona a monetização da empresa mesmo? É um SaaS? Você paga recorrente? Isso, a gente tem um PaaS, né, que é um Platform as a Service, onde assim, eles pagam, o transportador que usa paga, a cooperativa que usa paga. Então, cada um tem uma taxa diferente, lógico, a cooperativa tem um valor social envolvendo. A gente tem um percentual de success fee e a gente tem projetos onde a gente faz uma joint venture com eles para criar a solução do produto de maior valor agregado e ele ser sócio sobre isso. Então ele fica sócio de um negócio onde ele fornece o próprio resíduo, aí ele começa a captar resíduos dos próprios concorrentes e aí recolocar ele no mercado e ganhar em cima disso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Agora eu vou chamar o Pedro aqui da Abundance para falar um pouquinho também sobre a solução dele. Obrigado.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como está a energia aí no final de Web Summit? Espero que eu consiga animar um pouquinho aí. Antes de eu começar, eu queria perguntar aqui, quem aqui já plantou uma árvore com suas próprias mãos? Por favor, levanta a mão aí. Aí, ó, uma galera. Bom, a gente é a Abundance, a gente está gerando abundância através do plantio de árvores nativas em escala. A gente já tem 300 mil árvores plantadas. O nosso moonshot é viabilizar o plantio de 1 bilhão de árvores até 2030. Então a gente se posiciona como uma climate tech que está expandindo a criação de novas florestas de forma escalável. Não é novidade para ninguém aqui o que está acontecendo no aquecimento global. Hoje o planeta emite 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano e a natureza remove apenas 2. Então a gente precisa de aumentar muito os fluxos de remoção de carbono e reduzir bastante também o que a gente está poluindo. E 70% das emissões vem das empresas. Então a gente precisa de resolver isso na ponta, que ainda é um sistema complexo. Um contexto rápido. Para crédito de carbono existem 2 tipos. O RED+, que é para preservação de florestas que já existem, e o outro é o ARR, que é para plantio de novas árvores. A gente está focado no plantio de novas árvores. Então, o nosso fluxo funciona assim. A gente conecta com o produtor florestal. Para cada árvore plantada, a gente gera uma cota florestal que a gente coloca na blockchain, que gera uma quantidade de carbono. Com isso, a gente pluga no B2B para que eles possam ter uma jornada de descarbonização estruturada e reportar sobre suas principais ações ESG. E a gente ajuda em todo esse processo. Cada árvore ali é R$100, a nossa margem é de 30, então o resto vai para financiar os produtores, é assim que a gente está expandindo novas florestas. E vai além do carbono, a gente está falando de carbono, mas a gente está falando de biodiversidade, de impacto social, de bioeconomia também que as florestas geram. E os ganhos para os nossos clientes são aumento de vendas, retenção de clientes, valorização da marca e evitar multas, que pode chegar de até 5% do faturamento com o novo regulamento que está chegando. A gente faz isso tudo de forma escalável em nossa plataforma. Todos os entregáveis que a gente entrega para o nosso cliente, que é o que ele precisa na ponta para divulgar essas compras deles, esse posicionamento ESG. O cenário de crédito de carbono ARR, que é o de sequestro, é o azul ali. Ele tem uma projeção de um aumento muito grande aí para os próximos anos. Então a gente não está falando de uma doação, a gente está falando de um ativo ambiental que gera dividendos de carbono com alta probabilidade de valorização. Então a gente está transformando a restauração ambiental em algo lucrativo. A gente já tem 300 mil árvores plantadas no sul de Minas Gerais, todas as árvores nativas. A gente tem uma ampla plataforma de monitoramento e relatórios para a gente garantir a transparência e a credibilidade dos créditos e dos ativos ambientais. E a gente está criando todo um sistema, um marketplace de florestas para que você possa escolher qualquer bioma para você investir. A gente também tem um fluxo de automação financeira para a gente pagar o produtor florestal e garantir que a floresta vai ficar de pé. Então, para envelopar isso aí, a gente conecta os negócios à natureza em um simples clique. Já são mais de 12 mil árvores vendidas até hoje, muito na rota de mercado de transportadoras, construtoras, e agora a gente está entrando bastante em mineradoras, mas é um produto bem agnóstico. E os clientes que compram, eles querem mostrar na mídia que eles compraram, que eles estão nessa jornada de descarbonização, então gera um marketing orgânico muito legal. A gente está colocando novas florestas agora na plataforma, plugando as APIs para vários parceiros, para a gente atingir 1 bilhão de árvores até 2030. Temos o time certo em vendas, em visão, em tecnologia, em produto, em meio ambiente. Agora a gente está levantando um seed para a gente estruturar ainda mais a nossa tecnologia e a inteligência ambiental e ganhar mais escala para as novas florestas. E fica aqui o convite para a gente se unir e entrar nesse movimento junto. O custo de não investir é bem maior do que estar investindo na transformação e a gente está aqui para garantir isso e tornar isso simples. Obrigado. Parabéns, Pedro. O seed é de qual tamanho, qual valuation? 3 milhões de reais, valuation de 30 milhões. Parabéns pela apresentação, Pedro.
Deixa eu te perguntar, como você se posiciona no mercado em relação aos seus concorrentes? Acho que é um tipo de plataforma que vem surgindo muitos players no mercado, e qual é o seu maior diferencial em cima deles? Um dos principais é o posicionamento em ARR ao invés do RED+. Muitos dos principais players hoje que vendem crédito de carbono estão focados na preservação, no RED+. O nosso foco maior no ARR nos diferencia nisso. Então, todo o nosso sistema de MRV está sendo pensado em como que a gente pega desde os parceiros que vão fornecer as mudas até um certificado ARR, que é diferente, e também toda essa perspectiva tecnológica de tokenização e também de trazer uma cota florestal, que é a ponte até o carbono ficar pronto. Uma das dores hoje que existe no mercado é você conseguir financiar antes do crédito estar pronto. Então, essa cota é um formato da gente fazer um pré-financiamento, vender isso para os nossos clientes e garantir o crédito de carbono também. Muitos dos nossos concorrentes que estão em ARR também, como a Mombac, a Regreen, eles acabam usando a sua grana para comprar terras e fazer o financiamento próprio ali e vender esses créditos ali. A gente se posiciona como se fosse um Airbnb de florestas. Então, a gente está democratizando e facilitando esse processo desde o momento zero até a formação do crédito, a gente comercializar isso e jogar essa grana para esse pessoal. E como é que você garante que o Airbnb que você alugou para fazer teu reflorestamento, ele vai ser bem feito, que essa floresta vai ficar de pé, que esse crédito de carbono realmente vai acontecer no futuro? Todo o nosso sistema aqui de monitoramento, a gente tem drones, satélites para garantir essa performance. Só um segundo aqui. Opa. E o nosso fluxo financeiro, a gente pega 30% como margem, joga 30% para o fazendeiro assim que a gente vende, os outros 40% a gente segura e automatiza conforme a floresta vai crescendo. Então, o lucro do fazendeiro está atrelado ao sucesso da floresta, que conecta ao MRV, esse sistema de governança florestal. Show, Pedro. Muito obrigado, viu? Obrigado, parabéns. Valeu. Bom, gente. Cadê o passador? Essas foram algumas soluções do Cubo. Queria agradecer muito aqui a Anjos do Brasil, que avaliou um pouco os PITs. E para quem quer conhecer um pouquinho mais das soluções e se conectar com essas soluções também, sintam-se à vontade para escanear. E lá no cubo.network a gente sempre tem uma vitrine de startups com bastante solução em diferentes verticais de negócio. Então eu convido vocês também para estar ali conhecendo o Cubo, tá bom? Muito obrigada.